Segundo errinho que você não deve cometer em audiências: não force a testemunha a depor. Muitos colegas, eles querem ouvir autoridades públicas, administrativas, funcionários, funcionários de escola, professor, policial, bombeiro em audiência. Só que essas autoridades, elas não querem comparecer ao processo. Muitas delas nunca foram ao processo judicial, têm medo de processo judicial, medo mesmo, gente. Receio, elas não sabem como funcionam. Só que por muitas vezes o depoimento dessas testemunhas são essenciais para o processo. Eu já ouvi professor afirmando que viu o pai levando a criança pelo cabelo para dentro do carro em dia de convivência, de visitação, né? A criança não queria ir e ele era extremamente agressivo, truculento. Tá, Michele, mas se o depoimento é essencial, se é importante, como que eu não vou forçar a testemunha aí? É porque não é assim que funciona, gente. E eu vou explicar. Há casos, inúmeros casos, rotineiros casos, de autoridades que contratam advogados para não depor no processo. Mas não é que ela não quer ajudar, é daquele medo que eu falei lá. Eles têm casos, inclusive, que essas testemunhas, essas autoridades, enfim, apresentam atestado ou pegam férias na época de audiência para não terem que comparecer. E quando vão, eles ainda falam assim: eu não lembro, eu não vi, eu não sei, e não colaboram em nada. Tá, Michele, entendi. Então, como que eu devo fazer para ouvir essas testemunhas sem forçá-las a ir? Antes de intimar, de forma abrupta, né, determinante ali, você vai comparecer de qualquer jeito. Vão lá, conversem com essas autoridades, com essas testemunhas que você quer que sejam ouvidas. Explique para esses profissionais que o processo ele não vai influir na vida deles, que depois do depoimento acabou para eles, é só aquele momento, só aquele dia, só aquela audiência. Que eles não precisam contratar advogados para apresentar qualquer defesa como eles acham que acontece. Conhecendo aí o terreno que eles estão pisando, se sentindo seguros para depor, eles não serão simplesmente forçados a ir embora intimados para ir. Eles vão sair, né? Eles vão comparecer de uma forma mais disposta, sabendo que é para ajudar. Gente, tá, Michele, e quando for pessoas que não são essas autoridades, eu posso forçar aí? Também não é assim. A gente escuta muito do cliente assim, né? Fulano sabe, fulano ouviu. E aí o advogado vai lá e tá, manda o fulano comparecer à audiência. Gente, a gente sabe que se for intimado, aquela parte ela vai ter que comparecer à audiência. Mas eu já vi, por vezes, é repetitivo, testemunhas forçadas a comparecer em audiências mentirem, e são muitas, tá? Deixa eu contar para vocês aqui um caso que aconteceu com uma das minhas alunas. Sabe aquele típico caso do a vizinha viu? Tudo bem. A vizinha viu, chama a vizinha, intima a vizinha, ela tem que comparecer. Compareceu. A mulher foi ao processo e falou tudo que não era para ela dizer. Gente, para ficar mais entendível, eu vou chamar a parte de vales, são os nomes que eu ponho, tá? São os nomes das aulas. E eu vou chamar
a testemunha de Maian, tá? Valles foi lá na manhã e falou assim: você viu? Por que que você mentiu lá no processo? Você me prejudicou. Aí a Maian virou para Valles e falou assim: você me traiu. Por que que você me colocou dentro daquele processo? Você me levou para a justiça. Eu nunca fiz nada contra você. Pô, eu até te ajudei. Por que que você fez isso comigo? Ou seja, a vizinha que foi intimada ali forçadamente a comparecer, ela se sentiu ofendida, agredida, porque ela foi obrigada a ir à justiça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se amanhã tivesse, se a Vale tivesse chegado nela e falado assim, olha, vai ter uma audiência, eu preciso que você fale isso que foi o que você viu, isso vai ser bom para mim nesse sentido. Se explicasse como ia acontecer, isso não vai influir na sua vida, é só um depoimento e acabou, você não tem que apresentar defesa. Nós temos responsabilidade afetiva com as pessoas, gente. E moral também. É questão de respeito, entendem? Quando é explicado, a testemunha ela não se sente forçada. Embora, ainda que ela diga, ai, eu não quero ir, ela seja intimada e vai, ela entendeu. Ela vai com o coração mais aberto, tá? Deu para entender? Ficou alguma dúvida quanto a essa parte? Quem tá gostando aí, gente, grita aí assim, ó, eu! Escreve aí para mim, eu! Para eu entender que vocês estão gostando. Combinado?